Apanhador no campo de centeio. Autor J. D. Salinger. 1. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia. E, além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa, principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins, não é isso que estou dizendo, mas são sensíveis para burro. E, afinal de contas, não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem nada. Só vou contar esse negócio de doido que me aconteceu no último Natal, pouco antes de sofrer um esgotamento e de me mandarem para aqui, onde estou me recuperando. Foi só isso que contei ao DB, e ele é meu irmão e tudo. Ele está em Hollywood. Não é muito longe deste pardieiro, e ele vem me visitar quase todo fim de semana. Quando eu voltar para casa, talvez no mês que vem, é ele quem vai me levar de carro. Comprou há pouco tempo um Jaguar, um desses carrinhos ingleses que fazem uns 300 km por hora e que custou uns $4.000. DB agora vive nadando em dinheiro, mas antigamente a coisa era outra. Quando morava conosco, era apenas um escritor. Se é que nunca ouviram falar nele, foi DB quem escreveu aquele livro de contos fabuloso, O Misterioso Peixinho Dourado. O melhor conto do livro era a história do garotinho que não deixava ninguém ver seu peixe dourado só porque o tinha comprado com o próprio dinheiro. Achei o máximo. Agora DB está em Hollywood, se prostituindo. Se há coisa que eu odeio é cinema. Não posso nem ouvir falar de cinema perto de mim. Vou começar a contar do dia em que saí do internato Pensey. O Pensey é aquele colégio em Argentstown, na Pensilvânia. Já devem ter ouvido falar nele, ou pelo menos visto os anúncios. Eles fazem propaganda em mais de 1000 revistas, mostrando sempre um sujeito bacana, a cavalo, saltando uma cerca. Parece até que lá no Pensey a gente passava o tempo todo jogando polo, pois nunca vi um cavalo por lá, nem mesmo para a mostra. E embaixo do desenho do sujeito a cavalo vem sempre escrito: desde 1888 transformamos meninos em rapazes esplêndidos e atilados. Pura conversa fiada. Não transformam ninguém mais do que qualquer outro colégio, e não vi ninguém por lá que fosse esplêndido e atilado. Talvez 2 sujeitos, se tanto, e esses com certeza já chegaram lá sim. De qualquer modo, era o sábado do jogo de futebol com Saxon Hall, considerado um grande acontecimento no Pensey. O último jogo do ano, era caso para suicídio ou coisa parecida se o Pensey não vencesse. Lembro-me que eram umas 3 horas da tarde e eu, em pé, lá em cima do morro, bem ao lado de um canhão maluco da Guerra da Independência. Dali podia ver o campo todo. Os 2 times se massacrando por toda parte. Não dava para ver direito as arquibancadas, mas dava para se ouvir os gritos da torcida fortes e terríveis do lado do Pensey, porque o colégio em peso estava lá, menos eu. E débeis e desanimados do pessoal do Saxon Hall, porque o time visitante quase nunca trazia muita gente. Pouquíssimas garotas iam aos jogos de futebol. Só os veteranos tinham permissão para levar suas pequenas. Era um colégio horrível, sob todos os pontos de vista. Gosto de estar em um lugar onde pelo menos a gente possa ver umas garotas de vez em quando, mesmo que elas estejam apenas coçando o braço, assoando o nariz, rindo à toa ou coisa que o valha. A tal Salma Turner, que era filha do diretor, costumava ir muito aos jogos. Mas não era exatamente um tipo que deixasse a gente com água na boca. Mas era muito boazinha. Uma vez sentei ao lado dela no ônibus em Argentstown e começamos a bater papo. Simpatizei com ela. Tinha um nariz enorme. As unhas eram todas roídas e avermelhadas. Usava um desses seios postiços que apontam para todo lado. Mas no fim a gente sentia um pouco de pena dela. O que eu gostava nela é que não vinha com aquela conversa de que o pai era um grande sujeito. Com certeza sabia o cretinaço que ele era. Eu estava ali no alto do morro, e não no campo, porque tinha acabado de chegar de Nova York com a equipe de esgrima.
Eu era a droga do capitão da equipe, grande merda. Tínhamos ido a Nova York de manhã para uma competição com o colégio McBurney, só que não houve competição nenhuma. Esqueci os floretes, o equipamento e a porcaria toda no metrô. Também a culpa não foi só minha. Tinha que ficar me levantando o tempo todo para olhar o mapa e saber onde a gente tinha que saltar. Por isso voltamos para o Pensey lá pelas 2:30, em vez de chegar na hora do jantar. Na viagem de volta, o time me deu maior gelo. Até que foi engraçado. Também não fui assistir ao jogo porque ia me despedir do velho Spencer, meu professor de história. Ele estava gripado e por isso imaginei que não o veria de novo até o começo das férias de Natal. Havia escrito um bilhete dizendo que queria me ver antes de eu voltar para casa. É que sabia que eu não ia voltar para o Pensey. Esqueci de falar sobre isso. Eu tinha sido chutado do colégio, não ia mesmo voltar depois das férias de Natal, porque tinha sido reprovado em 4 matérias e não estava estudando nada. Eles tinham me avisado mais de uma vez que eu devia me dedicar aos estudos, principalmente na época das parciais, quando meus pais foram chamados para uma conversa com o velho Turner. Mas nem liguei. E aí fui reprovado. Eles reprovaram um bocado de gente no Pensey, porque o colégio tem um alto nível de ensino. Tem mesmo no duro. Enfim, era dezembro, estava fazendo um frio de rachar, principalmente no alto daquele morro idiota. Eu estava só com um paletó, sem luvas nem nada. Uma semana antes, alguém tinha entrado no meu quarto e roubado meu casaco de pelo de camelo, com as luvas forradas de pele no bolso e tudo. O Pensey estava cheio de vigaristas. A maioria dos alunos vinha de famílias riquíssimas, mas assim mesmo o colégio estava cheio de ladrões. Quanto mais caro um colégio, mais gente safada tem, no duro. De qualquer maneira, eu continuava ao lado daquele canhão maluco, olhando o jogo lá embaixo e gelado até o rabo. Só que não estava prestando muita atenção à partida. Só estava zanzando por ali para ver se conseguia sentir uma espécie qualquer de despedida, porque já deixei uma porção de colégios e de lugares, sem ao menos saber que estava indo embora. Odeio isso. Não importa que seja uma despedida ruim ou triste, mas quando saio de um lugar, gosto de saber que estou dando fora. Se a gente não sabe, se sente pior ainda. Dessa vez, dei sorte. De repente pensei num troço que me ajudou a sentir que estava dando fora. Lembrei de um dia, por volta de outubro, em que eu, Robert Tishner e Paul Campbell estávamos batendo bola em frente das salas de aula. Bons sujeitos, especialmente o Tishner. Era pouco antes da hora do jantar e já estava escurecendo, mas continuamos a jogar mesmo assim. Foi ficando cada vez mais escuro. A gente quase não via mais a bola, mas não queríamos parar nossa brincadeira. Afinal, tivemos que parar. Um tal de Zambesi, professor de biologia, pôs a cabeça para fora da janela e mandou que fôssemos para o dormitório nos preparar para o jantar. Se dou a sorte de lembrar um troço desse, consigo preparar uma despedida. Pelo menos é o que basta na maioria das vezes. Feito isso, dei meia volta e saí correndo morro abaixo, na direção da casa do velho Spencer. Ele não morava no colégio. A casa dele era na Avenida Anthony Wayne. Corri até o portão principal do colégio e aí parei um instante, até retomar fôlego. Para dizer a verdade, não tenho fôlego nenhum. Primeiro porque fumo demais, quer dizer, fumava, pois eles me fizeram parar. Segundo porque cresci 16,5 centímetros no ano passado. Foi por isso que quase fiquei tuberculoso e tive que vir para cá fazer essa droga desses exames e tudo, mas tenho um bocado de saúde. De qualquer maneira, logo que recuperei o fôlego, atravessei correndo a estrada. O chão estava coberto de gelo e quase me esborrachei todo. Nem sei por que estava correndo. Acho que era só porque me tinha dado vontade. Depois de atravessar a estrada, senti um negócio esquisito, como se eu estivesse desaparecendo. Era uma dessas tardes meio malucas, fria para burro, sem sol nem nada, e a gente se sentia como se estivesse desaparecendo toda vez que atravessava uma estrada. Quando cheguei na casa do velho Spencer, toquei a campainha para valer. Estava gelado dos pés à cabeça. Minhas orelhas doíam e quase não podia mexer os dedos. Vamos, vamos, disse quase gritando. Vê se alguém abre logo essa porta. Finalmente, a velha Spencer abriu a porta. Não tem empregada nem nada. Por isso, são eles mesmos que vêm sempre abrir a porta. É que o dinheiro lá não anda sobrando. Holden, disse ela, que prazer ver você aqui. Entra, meu querido.
Você deve estar morto de frio. Acho que ela ficou mesmo satisfeita em me ver. A velhinha gostava de mim, pelo menos é o que eu acho. Tratei de entrar o mais depressa que pude e fui perguntando: como vai a senhora? Como vai o professor Spencer? Deixe-me guardar seu paletó, meu filho, disse ela. Era meio surda e nem me ouviu perguntar como estava o professor. Enquanto ela pendurava meu paletó no armário do vestíbulo, puxei o cabelo para trás, com a mão mesmo. Eu uso o cabelo à escovinha e por isso nunca tenho de me pentear muito. Como tem passado a senhora? Perguntei outra vez, só que agora um bocado mais alto, para ver se ela me ouvia. Vou passando bem, Holden, respondeu, enquanto fechava a porta do armário. E você como vai? Pelo jeito que ela perguntou, vi logo que o velho Spencer já lhe tinha falado da minha expulsão. Tudo bem comigo. Como vai o professor? Continua gripado? Se continua, Holden, também da maneira que ele está se tratando, pode entrar, meu filho. Ele está lá no quarto. 2. Cada um deles tinha seu próprio quarto e tudo. Deviam andar beirando os 70 anos ou até mais. No entanto, apesar da idade, sentiam prazer em qualquer coisinha, ainda que naturalmente fosse um prazer meio besta. Sei que parece maldade falar assim deles, mas não é por maldade que eu falo. O negócio é que costumava pensar um bocado no velho Spencer, e se a gente pensasse muito nele, começava a imaginar por que cargas d'água ele ainda continuava a viver. Já estava todo torto, empenado, e na sala de aula, sempre que deixava cair um pedaço de giz, um sujeito qualquer da primeira fila tinha que se levantar para apanhar o giz do chão. Na minha opinião, um troço desses é realmente doloroso. Mas, se a gente pensasse nele apenas o suficiente, em vez de ficar pensando demais, acabava vendo que, afinal de contas, ele não estava se arranjando tão mal. Por exemplo, um domingo em que eu e outros sujeitos tínhamos ido à casa dele tomar chocolate, ele nos mostrou uma manta toda velha e usada que tinha comprado de um índio navajo no parque de Yellowstone. Via-se que o velho Spencer tinha vibrado com aquela compra. É isso que eu queria dizer. Tem gente velha para chuchu, como o velho Spencer, que fica na maior felicidade só porque comprou um cobertor. A porta do quarto estava aberta, mas batia assim mesmo, só para bancar o educado e tudo. Do corredor podia ver onde ele estava, sentado numa baita poltrona de couro, todo enrolado naquele cobertor que eu acabei de falar. Olhou na minha direção quando bati. "Quem é?" gritou de lá. "Caulfield. Entre, rapaz." Fora da sala de aula, ele estava sempre gritando. Isso às vezes me enchia um pouco. Foi só entrar e fui ficando logo meio arrependido de ter ido. Ele estava lendo a revista Atlantic Monthly. Havia pílulas e remédios espalhados por todo o canto e o quarto inteiro cheirava a Vic Vaporub. Era um bocado deprimente. Já não morro de amores por gente doente, mas o negócio era ainda mais deprimente porque o velho Spencer estava usando um roupão tão velho e surrado que parecia já ter nascido dentro dele. De qualquer maneira, não me agrada muito ver um sujeito velho de pijama ou roupão. Fica sempre aparecendo o peito todo ossudo e encalombado. E as pernas? Perna de gente velha na praia é sempre branca e sem cabelo. "Como vai o senhor?" eu disse. "Recebi seu bilhete e quero lhe agradecer." Ele tinha me mandado um bilhete pedindo que eu aparecesse para dizer adeus antes das férias de Natal, mas era tudo porque eu não ia voltar mesmo. "O senhor nem precisava escrever, vinha mesmo aqui me despedir." "Senta aí, meu filho", disse o velho Spencer, mostrando a cama. Sentei e fui tratando de perguntar: "O senhor melhorou da gripe?" Meu filho, se me sentisse um pouquinho melhor, ia ter que chamar um médico. Pronto. Foi o que bastou. Teve o maior acesso de riso. Afinal, se endireitou e disse: "Por que é que você não foi ao jogo? Pensei que hoje fosse o dia da grande partida." "É hoje sim. Estive lá, mas acontece que estou voltando agorinha mesmo de Nova York com a equipe de esgrima." Puxa, a cama dele era dura como uma pedra. Ele aí começou a ficar sério pra diabo. Eu sabia que ia ser assim. "Quer dizer que você vai nos deixar, não é?" "É, sim, senhor, acho que sim." Nesse instante, ele começou com aquele negócio de balançar a cabeça. Duvido que haja alguém que sacuda mais a cabeça que o velho Spencer. A gente ficava sem saber se ele balançava a cabeça porque estava pensando muito ou se era apenas
porque já estava ficando gagá. O que é que o Dr. Turner lhe disse, meu filho? Soube que vocês tiveram uma boa conversinha. Tivemos sim, uma conversa e tanto. Acho que fiquei mais de 2 horas no escritório dele. E o que foi que ele disse a você? Esse negócio de que a vida é um jogo e tudo mais, e que a gente precisa jogar de acordo com as regras. Ele até que foi simpático, quer dizer. Não subiu pelas paredes nem nada, só ficou falando que a vida é um jogo e tudo, o senhor sabe. E a vida é um jogo, meu filho. A vida é um jogo que se tem de disputar de acordo com as regras. Sim, senhor, sei que é, eu sei. Jogo uma ova. Bom jogo esse. Se a gente está do lado dos bacanas, aí sim, é um jogo, concordo plenamente. Mas se a gente está do outro lado, onde não tem nenhum cobrão, então, que jogo é esse? Qual jogo, qual nada? O Dr. Turner já escreveu para seus pais? Disse que ia escrever segunda-feira. E você, por acaso, já se comunicou com eles? Não, senhor, não me comuniquei porque acho que vou vê-los na quarta-feira de noite, quando chegar em casa. E como é que você acha que eles vão receber a notícia? Bem, vão ficar um bocado aborrecidos, lá isso vão. Acho que esse já é o 4º colégio em que estive. Sacudi a cabeça. Eu costumo sacudir a cabeça um bocado. Puxa, disse. Eu também vivo dizendo puxa. Em parte porque tenho um vocabulário horroroso e em parte porque às vezes me comporto como se fosse um garoto. Naquele tempo eu tinha 16 anos. Estou com 17 agora, mas de vez em quando me comporto como se tivesse uns 13. E a coisa é ainda mais ridícula porque tenho 1,85 m e já estou cheio de cabelos brancos. Estou mesmo. Um lado da minha cabeça, o direito, tem milhões de cabelos brancos desde que eu era um garotinho. Apesar disso, às vezes me comporto como se tivesse 12 anos. É o que todo mundo diz, principalmente meu pai. Até certo ponto é verdade, mas não é totalmente verdade. As pessoas estão sempre pensando que alguma coisa é totalmente verdadeira. Eu nem ligo, mas tem horas que fico chateado quando alguém vem dizer para me comportar como um rapaz da minha idade. Outras vezes me comporto como se fosse bem mais velho, no duro. Mas aí ninguém repara, ninguém nunca repara em coisa nenhuma. O velho Spencer começou a sacudir a cabeça de novo. Começou também a limpar o nariz. Fingiu que estava só coçando, mas enfiou mesmo o dedão lá dentro. Acho que ele pensou que não fazia mal, porque só eu estava no quarto. Não que eu me importasse, só que é um bocado desagradável ficar olhando alguém limpar o nariz. Aí ele disse, tive o privilégio de conhecer seu pai e sua mãe quando eles tiveram aquela conversinha com o Dr. Turner algumas semanas atrás. São excelentes pessoas. É sim, eles são muito bons. Excelente. Se há uma palavra que eu odeio é essa, falsa como o quê? Só de ouvir me dá vontade de vomitar. Então, de repente, o velho Spencer ficou com cara de quem tinha uma coisa especial, algo de verdadeiramente fabuloso para me dizer. Endireitou-se todo na poltrona e virou mais para o meu lado. Mas não passou de um rebate falso. Só fez mesmo apanhar o Atlantic Monthly no colo e tentar jogá-lo em cima da cama ao meu lado. Só tem que errou. Por uns 5 centímetros, mas errou. Levantei, apanhei a revista do chão e pus sobre a cama. De uma hora para outra me deu uma vontade danada de dar o fora. Estava para chegar um sermão daqueles. Isso eu ainda aguentava, mas ter de ouvir o sermão sentindo o cheiro de Vic Vaporub e vendo o velho Spencer de pijama e roupão, tudo ao mesmo tempo, isso também já era demais. Mas o negócio começou mesmo. O que é que há com você, rapaz? Disse o velho Spencer, com uma voz um bocado severa, o que não era muito do estilo dele. Quantas matérias você tinha neste semestre? 5. 5. E está sendo reprovado em quantas? 4. Mexi a bunda na cama um pouquinho, para o lado. Era a cama mais dura em que eu já havia sentado em toda a minha vida. Passei em inglês, disse. Já tinha estudado esse troço todo de literatura quando estava no colégio Hutton. Quer dizer, não tinha quase nada para fazer em inglês, a não ser escrever umas redações de vez em quando. Ele nem estava me escutando, quase nunca prestava atenção quando a gente dizia alguma coisa.
Reprovei-o em história porque você não sabia absolutamente nada. Eu sei disso, professor. O senhor não podia fazer nada. Absolutamente nada, repetiu. Isso é um troço que me deixa maluco. Quando uma pessoa repete a mesma coisa desse jeito, depois que a gente já concordou na primeira vez. Ele aí disse pela terceira vez, mas absolutamente nada. Duvido mesmo que você tenha aberto o livro uma única vez durante todo o ano. Então, abriu ou não abriu? Vamos, rapaz, diga a verdade. Bem, dei umas lidas de vez em quando, respondi-lhe. Não queria magoar o velho. Ele era biruta por história. Deu umas lidas, não foi? Disse ele com uma voz sarcástica para Chuchu. Sua prova está ali, em cima da cômoda, bem no alto da pilha. Traga ela aqui, por favor. Era mesmo um golpe sujo, mas fui até lá e entreguei a folha a ele. Não tinha mesmo outra saída. Sentei outra vez na cama de cimento. Puxa, ninguém pode imaginar como eu estava arrependido de ter ido até lá me despedir do velho. Pegou na prova como se fosse titica, ou coisa que o valha. Estudamos os egípcios de 4 de novembro a 2 de dezembro. Você mesmo escolheu os egípcios como tema de dissertação. Você se importa de ouvir o que escreveu? Não precisa não, senhor. Mas ele começou a ler assim mesmo. Ninguém consegue parar um professor quando eles resolvem fazer alguma coisa. Vão fazendo de qualquer maneira. Os egípcios eram uma raça antiga de caucasianos que habitavam uma das regiões do norte da África. A África, como todos sabem, é o maior continente do hemisfério oriental. Eu tinha que ficar lá sentado ouvindo aquela baboseira toda. Era mesmo sujeira dele. Os egípcios são extremamente interessantes para nós nos dias de hoje por várias razões. A ciência moderna ainda gostaria de saber quais os ingredientes secretos que os egípcios empregavam quando embrulhavam os mortos para que seus rostos não apodrecessem ao longo do século sem fim. Esse interessante enigma permanece ainda no século XX como um desafio à ciência moderna. Parou de ler e pôs a prova no colo. Eu estava começando a ficar com uma raiva danada dele. Sua dissertação, se é que devemos chamá-la assim, acaba aqui. Disse ele naquela voz sarcástica. Ninguém imaginaria que um cara tão velho pudesse ser tão sarcástico e tudo. Entretanto, você escreveu-me um bilhetinho no pé da página. Eu sei, professor, fui dizendo bem depressa para ver se ele não começava a ler também aquilo, mas ninguém podia fazer ele parar. O homem estava mais aceso que um busca-pé. Caro professor Spencer, começou a ler em voz alta, isso é tudo o que sei sobre os egípcios. Não consigo me interessar muito por eles, embora suas aulas tivessem sido muito interessantes, mas o senhor não precisa se incomodar se eu for reprovado. Fui mesmo ao pau em todas as matérias, menos inglês. Respeitosamente, Holden Caulfield. Baixou a droga do papel e olhou para mim como se tivesse acabado de me dar uma surra danada num jogo de ping-pong ou coisa parecida. Acho que nunca poderei perdoar o velho por ter lido aquela porcaria toda em voz alta. Eu não teria lido para ele, se fosse ele quem tivesse escrito aquele bilhete nojento para que ele não se sentisse mal por ter de me reprovar. Você me culpa por tê-lo reprovado, rapaz? Não, senhor, claro que não. Bem que ele podia parar de me chamar de rapaz o tempo todo. Quando tinha acabado, tentou jogar a prova em cima da cama, só que errou outra vez, naturalmente. Tive que me levantar de novo, catar o papel do chão e pôr em cima do Atlantic Monthly. É chato ter que fazer isso de 2 em 2 minutos. Que faria você em meu lugar? Diga a verdade, rapaz. A gente podia ver que ele estava realmente sentido por ter de me reprovar. Por isso, resolvi entrar com uma conversinha mole. Disse a ele que eu era mesmo um preguiçoso e tudo, que eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa e que a maioria das pessoas não imagina como é difícil ser professor. Em resumo, a maior embromação, toda a velha conversinha fiada. Mas o gozado é que enquanto ia metendo a conversa mole, eu estava pensando no laguinho do Central Park, aquele que fica lá pro lado sul. Imaginava se ele estaria gelado quando eu voltasse para casa e se estivesse, para onde teriam ido os patos.
Estava pensando para onde iam os patos quando o lago ficava todo gelado, se alguém ia lá com um caminhão e os levava para um jardim zoológico ou coisa que o valha, ou se eles simplesmente iam embora voando. Até que tenho sorte poder ficar dizendo aquilo tudo ao velho Spencer e ao mesmo tempo pensar naqueles patos. Não é preciso pensar muito quando se fala com um professor. De repente, entretanto, ele interrompeu minha conversa fiada. Ele estava sempre interrompendo a gente. Como é que você está se sentindo em relação a isso tudo, rapaz? Gostaria muito de saber, muito mesmo. O senhor quer dizer esse negócio de ser expulso do Pensey e tudo? Bem que ele podia cobrir o peito encalombado. Não era uma vista das mais agradáveis. Se não me engano, você também teve umas dificuldades no colégio Wooton e no Elkton Hills, não é? Além da vozinha sarcástica, ele falava agora com uma pontinha de maldade. Em Elkton Hills, não. Lá não tive dificuldade nenhuma, não fui reprovado nem nada. Só que resolvi ir embora. Pode-se saber por quê? Por quê? Bem, é uma história muito comprida, professor, quer dizer, é um bocado complicada. Eu não estava com vontade de discutir o assunto com ele. De qualquer jeito, não ia mesmo me compreender, estava fora do alcance dele. Uma das razões mais importantes para minha saída do Elkton Hills foi que o colégio estava entupido de hipócritas. Só isso. Tinha um cretino em cada canto, por exemplo. Tinha o diretor, um tal Sr. Haas, que era o filho da mãe mais fingido que já vi. 10 vezes pior que o velho Turner. Nos domingos, por exemplo, o Haas saía apertando a mão dos pais dos alunos que tinham ido ao colégio visitar os filhos. Aí era simpático para burro e tudo mais, exceto se os pais de algum garoto fossem meio esquisitos. Era preciso ver o que ele fazia com os pais de meu colega de quarto. Se a mãe de um menino fosse meio gordona ou suburbana, ou se o pai fosse um desses sujeitos que usam ternos com ombreira ou sapatos de 2 cores, aí então o velho Haas dava-lhes um simples aperto de mão, um sorriso hipócrita e passava adiante para conversar, às vezes durante quase meia hora, com os pais de outro aluno qualquer. Não tolero um troço desses, fico maluco de raiva. Uma coisa dessas me deprime tremendamente. Eu odiava aquela droga daquele colégio. O velho Spencer perguntou alguma coisa, mas não ouvi. Estava pensando no velho Haas. O que, professor? Você não sente nenhum remorso por deixar Pensey? Ah, sinto sim, de verdade. Mas não muito. Pelo menos até agora não. Acho que a coisa ainda não me tocou de fato. É preciso algum tempo para que um troço me atinja realmente. Só estou pensando agora em voltar para casa quarta-feira. Sei que não tenho jeito mesmo. Você não se preocupa nem um pouco com o seu futuro, rapaz? Me preocupo sim, evidentemente. Pensei um bocado no assunto. Mas não muito, eu acho, não muito. Pois você ainda vai se preocupar. Vai mesmo, rapaz. Você vai se preocupar quando já for tarde demais. Não gostei de ouvi-lo dizer isso. Era como se eu estivesse morto, ou coisa que o valha. Deprimente para burro. É, acho que sim, respondi. Eu gostaria de pôr um pouco de juízo nesta sua cabeça, rapaz. Estou tentando ajudá-lo tanto quanto posso. E estava mesmo. Isso a gente podia ver. Mas o caso é que vivíamos em mundos diferentes. Sei que o senhor está tentando me ajudar, professor. Muito obrigado. No duro. Estou muito agradecido ao senhor. Aí tratei de me levantar da cama. Puxa, não aguentava ficar ali sentado mais 10 minutos, nem que fosse para salvar minha vida. Acontece que eu preciso ir andando agora. Tenho uma porção de troços no ginásio e preciso apanhar tudo para levar para casa. Ele olhou para mim e começou a sacudir a cabeça outra vez, com aquele olhar muito sério no rosto. De repente senti uma pena danada do velho, mas não podia continuar ali. Do jeito que nós estávamos em mundos diferentes, do jeito que ele continuava a errar a cama toda vez que jogava alguma coisa em cima dela, com aquele roupão velho e triste, o peito de fora, o cheiro penetrante de Vic Vaporub enchendo o quarto todo. Olha, professor, não se preocupe por minha causa. No duro, tudo vai acabar bem. Só que agora estou atravessando uma crise. Todo mundo tem suas crises e tudo, não é? Não sei, rapaz, não sei.
Fico danado quando alguém me responde assim. Não, é assim mesmo, todo mundo tem suas fases, no duro, professor. Não se preocupe por minha causa. Pus a mão no ombro dele, assim meio sem jeito.